Olá, meu nome é Auana Diniz. Vou apresentar aqui brevemente o artigo que eu submeti à ANPAP esse ano, chamado Se Ela Existisse, Diálogos com Iauar sobre Imagens de Moema. Antes de entrar propriamente nas linhas gerais do artigo, eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, cisgênero, com olhos e cabelos castanhos, escuros. Estou usando um óculos preto, um óculos de aro preto, e uma blusa azul marinha com flores de cores diversas. Eu falo aqui do meu escritório, que fica na minha casa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O texto começa com um prólogo, é, que é uma contextualização geral, né, da proposta, é, recompondo uma entrevista que eu fiz com a artista Iauar, Olinda Tupinambá, em 2020, sobre a pintura Moema de Vitor Meirelles. A entrevista é parte de uma montagem composta com leituras de imagem, histórias, olhares opositores, recriações simbólicas, de educadoras, artistas e ativistas indígenas, descendentes de diferentes povos. A montagem é parte, da pesquisa Entre Tempos, Histórias, Conversas e Mediações, publicada em 2022. É um trabalho que envolve, né, que envolveu os campos da arte, educação e da mediação cultural e foi elaborado com referência nas pesquisas educacionais baseadas em artes, e em procedimentos da história oral. O texto, apresentado à ANPAP, ele é organizado em 7 cenas e a partir daqui eu vou contar um pouco sobre cada cena, como um convite, na verdade, à leitura, e para vocês conhecerem um pouco sobre essas falas da Iauar, né? Então, na primeira cena, é uma cena que contextualiza, especificamente essa entrevista, né? O prólogo, que eu comentei antes, ele está mais concentrado em questões metodológicas e da onde esse recorte foi derivado, né? Mais geral. E aí, na primeira cena, a gente se concentra mesmo nesse momento, nesse encontro que aconteceu em outubro de 2020, durante a pandemia, virtualmente. Ela estava em Pau-Brasil, que é uma cidade bem pequena, localizada bem próxima da terra indígena onde ela mora. Ela mora entre a cidade e a terra indígena. É, e eu estava em São Paulo, morava em São Paulo na minha casa, né? Então a conversa aconteceu é, num, num- numa conexão entre esses dois lugares. E aí, nessa primeira cena, na cena que eu nomeio como lugar ancestral, além desse contexto, e principalmente, ela vai falar um pouco sobre a terra indígena Caramuru-Paraguaçu, onde ela mora, a história de constituição dessa terra, e as lutas que envolveram, né, o reconhecimento da terra indígena, como que essas lutas também se entrecruzam à história de vida dela, né? Na cena 2, a gente vai falar um pouco mais sobre essa representação, né, da terra indígena, do lugar onde eles moram, né? A partir de um poema criado pelo Santa Rita Durão, né? Então não indígena, que tem o nome Caramuru, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse endereçamento que a FUNAI fez para nomear a terra indígena. E na cena 3 a gente já vai começar os processos de leitura da imagem e diálogos em torno dessa pintura, mas também em torno de outras criações, como, por exemplo, o filme Caramuru, Invenção do Brasil, as histórias que ela já escutou, que circulam é, nos contextos que ela convive, né, com as pessoas que ela convive. Então, essa terceira cena, ela vai se desdobrar, vai entrelaçar, né, a leitura da imagem com essas histórias.
Então, essa é a imagem. É uma pintura que faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo. É, e na cena 4, a gente vai conversar um pouco sobre o nome Moema, sobre os nomes da Iauar, o nome dela de batismo, os nomes artísticos que ela usa, o nome indígena, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas palavras. E na cena 5, a gente vai retomar o contexto da pandemia, como que isso estava acontecendo especificamente no lugar onde ela mora, né, e com os povos que moram nessa terra, né, e também sobre o falecimento de uma pessoa importante, uma liderança importante deles que tinha falecido justamente naquela época. Em existências, a gente vai conversar sobre as possíveis recriações para a imagem da Moema em torno dessa manipulação digital, da pintura que aparece com a personagem apagada, né? Então, a partir daí, a Yawar vai criar novas cenas para essa imagem, é, e nesse processo de criar novas cenas, a gente começa a conversar sobre o trabalho dela como artista, como cineasta e os processos de criação que ela tem se interessado, que ela andava se interessando em desenvolver naquela época, né? É, pensando tanto na recepção de indígenas quanto na recepção de não indígenas, né? No trabalho dela. E aí, a partir disso, a gente conversou um pouco sobre uma personagem específico, que é a Capora, uma entidade, na verdade, Tupinambá, é, é, que ela incorpora como personagem de alguns filmes dela, ela estava incorporando na época, né? Enfim, vamos conversar especificamente sobre essa entidade, sobre os filmes que ela criou em torno da Capora, né? São dois filmes, né? Até aquela época eram dois filmes que ela tinha criado. Um é O Equilíbrio e o outro é Capora, O Chamado das Matas. Bom, é isso. E aí trouxe aqui algumas referências que eu utilizei nesse artigo e na pesquisa de maneira geral, trouxe mais os nomes do que especificamente os textos, para que não fique tão extenso, mas também com a ideia de compartilhar, né? É possível que algumas pessoas aí que assistam esse vídeo, eh, essa videoapresentação, tenham pesquisas que se aproximem da minha pesquisa, então estou compartilhando o máximo de nomes que eu consigo aqui nesse pequeno espaço para ampliar essas possibilidades de conversa, né? Eu não vou estar presencialmente no congresso, mas me coloco aqui à disposição para conversar de outras formas com quem se interessar em conversar, tiver questões, críticas, quiser trocar, né? Enfim, é sempre uma coisa muito importante para a gente, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada.